não é muito diferente. Bom, eu sou fundadora da Hug. A Hug é uma consultoria que existe há 1 ano, basicamente. Eu comecei também desenvolvendo meu modelo de negócios. Percebi que tinha uma recorrência, que o mercado comprava, e aí que eu fui produtizar, montar a minha empresa e criar um CNPJ e construir o que é a Hug hoje, né? Nós temos mais ou menos 1 ano. A nossa missão é apoiar as empresas a atingirem os seus objetivos através das pessoas. A gente trabalha com organizações que a gente chama de organizações exponenciais, né? Nesse 1 ano, esses foram alguns dos nossos clientes. E a gente trabalha com 3 projetos principais. Então, geralmente a gente trabalha com startup. Startups são, eu diria que startups são aquelas que estão em growth stage. A gente chama de startup, mas não é tão startup assim. O produto, o mercado já compra, já tem fit, a empresa já conseguiu investimento. Inicialmente, assim, ela pode estar no Series A, que é quando o empreendedor começa a sentir as principais dores de gestão de pessoas e a dizer, eu preciso me preparar melhor para poder crescer, e ele acaba contratando o serviço. Então, geralmente, quando a empresa tem mais de 30 pessoas, recebeu um investimento, vai ser o momento de olhar para isso de uma forma mais profissional. Não significa dizer que não pode ser feito desde o início, tá? E aí é muito mais, eu vejo na prática, o empreendedor fazendo mesmo, tá? Então, a gente trabalha com 3 projetos. O primeiro dele é o diagnóstico, então a gente entra quando a empresa está em fase de expansão, e ajuda a pensar uma estrutura de RH para garantir esse crescimento. Depois a gente trabalha um método, um passo a passo para ajudar as empresas a fazerem boas contratações. E por último a gente trabalha cultura e liderança. A gente ajuda a formar a cultura da empresa, começando pelo empreendedor. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente faz. E eu coloquei aqui 3 pontos para falar para vocês do que eu acho, do que eu acredito. Depois vocês vão me dizer se faz sentido ou não. Do que importa para vocês nesse momento. Então, vocês estão aqui com várias ideias, e que essa ideia pode dar certo ou não, enfim, vai depender de N fatores, né? Mas vamos imaginar que essa ideia dê certo e que você tenha que começar a pensar a gestão de pessoas desde já. Para que pontos você vai olhar? No primeiro momento, eu diria para você olhar para o teu time de liderança, que vai ser você e o teu sócio. Então, geralmente, o empreendedor, é importante ele conhecer quais são os pontos que ele tem que ajudam ele a fazer o negócio alavancar, quais são os pontos que ele tem dentro dele, as características comportamentais que ele precisa desenvolver ou que não estão ajudando o negócio a crescer. Porque é a partir disso, desse autoconhecimento que a gente chama, que você vai conseguir se desenvolver e trazer pessoas para ser complementares ao teu perfil, ao teu papel. Num segundo momento, eu diria para você olhar, ou no mesmo tempo, né? Mas para você olhar para a cultura que você quer formar, para a construção do propósito. Geralmente, quando a gente tem uma ideia, a gente não tem dinheiro, a gente só tem a ideia. E a gente precisa de pessoas que venham nos seguir, de pessoas que comprem a nossa causa. Então, eu diria para você deixar também muito claro qual é o impacto social que o teu produto quer gerar no mercado. Você quer ganhar dinheiro com ele, sem dúvida, você quer ser bem sucedido naquilo. Mas a gente sabe que um produto que não resolve a dor das pessoas, que não facilita a vida das pessoas, enfim, das empresas, das instituições, acaba sendo uma commodity, né? Então, o que de fato, qual que é o propósito social que o teu produto quer gerar? Assim? O que ele quer fazer de verdade? A nossa missão como consultoria é ajudar as empresas a crescer. A gente impacta na vida das empresas, esse é o nosso propósito. Qual que é o propósito do produto que vocês estão criando? É com base nesse propósito que vocês vão atrair o time depois. Porque as pessoas vão se engajar por um sonho, por uma causa. Inicialmente a gente não tem dinheiro, a gente precisa vender isso para as pessoas precisam acreditar nisso, naquilo que a gente acredita, só que antes precisa estar muito claro para nós. Né? Então eu diria esses 3 pontos que dá para começar a pensar desde já. O quanto eu me conheço como empreendedor, porque é a partir disso também que o meu time vai se espelhar, vai ser em mim, vai ser em você como fundador, como empreendedor. Qual é a cultura e o propósito que você está criando com o teu produto.
e como você vai atrair esse time, né? Levando em conta esse propósito, esse desafio. É basicamente isso, em 5 minutos, que eu tinha para dizer. E agora eu quero abrir para perguntas, se vocês tiverem, fiquem à vontade. Senão a gente dá início aos pitches. Eu vou perguntar já, então. Vamos lá. A gente identifica bastante dos participantes que vêm no encontro com a gente de achar a pessoa, realmente, tem o básico mesmo, de encontrar essa pessoa, de talvez o como abordar ela, ou como encantar ela, mas talvez até um passo anterior a um recrutamento e seleção, mas um como sócio. Como que você acredita que seja o melhor caminho, ou até o testar isso? Porque eu mesmo já tive a experiência de entrar um sócio e não dar certo, e por sorte não tinha feito contrato ainda, né, por sorte, mas e se desamarrar e ficar tudo bem. Mas não é sempre assim que acontece. Essa estratégia de fazer um teste quando a gente cria uma sociedade, vamos testar por 6 meses, e se fizer sentido a gente vai por questões contratuais, é uma saída interessante, eu vejo, né? Mas de qualquer forma, para atrair pessoas, você tem que criar relacionamento com ela. Não vai ser num café, num almoço que ela vai comprar a tua ideia, se for um cara que geralmente a gente quer pessoas no mesmo nível, né? Que vai ser o cara que vai vir pro teu sonho. Geralmente esse cara está trabalhando, está investindo em outro negócio, né? Enfim, ele está com a carreira dele direcionada por um outro motivo e você precisa atrair ele. Por isso que definir onde você quer chegar com esse produto, assim, não só em relação ao sonho, mas em relação aos números mesmo, né? Então, assim, qual que é o potencial de mercado que a gente tem e tudo mais. E assim, a ideia sempre quando vai construir uma sociedade é na comunicação deixar claro que a gente quer fazer isso juntos, né? Então, assim, eu tenho uma percepção, eu tenho uma sócia que vai chegar em julho na empresa, apesar de eu ter feito tudo o que eu fiz até então, ela vem com 50%. Foi uma escolha que eu fiz, eu posso estar errado ou não, mas eu decidi fazer desse jeito porque eu quero comunicar para ela que é uma relação ganha-ganha. Então, é com base em relacionamento, é uma pessoa que eu trabalhei junto, que ela foi do meu time, sabe? Ela me conhece, eu conheço a história dela. Então, assim, é muito fácil não dar certo, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece a pessoa, mais interação e relacionamento, diminui as chances de não dar certo. Né? As coisas ficam claras. Mas eu iria sempre por uma relação ganha-ganha. Respondi? Sim. Eu tenho. Sim. Tem alguém inscrito aí? Vamos lá, os dois. Deu um empate. Sócios menos engajados. Uhum. Como que tu vê a maneira menos conflituosa de resolver impasses quando uma parte dos sócios põe o sangue, o suor e a lágrima e os outros acham, assim, curtir o Facebook? Boa definição. Sim. Então, tem muito a ver com os contratos, né, que se é feito antes da sociedade, né. Então, geralmente, quando a gente tem uma ideia, a gente quer reunir as pessoas e vamos porque dá certo, vamos porque vai dar certo, e as coisas não ficam claras, né. Mas, mesmo assim, eu trataria de forma transparente, né. Então, assim, a gente tem um desafio, a gente tem um propósito como empresa, eu estou me dedicando esse % em relação a esse desafio. A gente não combinou isso antes, por isso que eu estou trazendo isso agora, né, para a gente poder conversar. Mas é que a relação não está legal e a gente precisa resolver isso. Não tem uma forma de resolver relacionamento se não for na transparência, né? Então, assim, acho que dá para fazer, o que dá para facilitar é criar um contexto, né? Às vezes você levar a pessoa para um almoço, não tratar isso no ambiente de trabalho, é criar uma condição para que a comunicação possa ser facilitada, mas é na transparência mesmo, né? Então, você colocou 3 tópicos: cultura, liderança e time. A gente passou por um caso na empresa, a gente tinha uma startup, então a gente já passou pela cultura, contratou as pessoas, temos liderança, fomos atrás, temos cafés, conhecemos, temos palestras. Você cria expectativas, você levanta a bola falando, cara, eu vou conseguir dominar o mundo, a gente vai crescer em 6 meses, vai dominar o mercado. E você fala para aquele time, liderança e time, vamos lá, vamos todo mundo junto.
E na verdade, às vezes o mercado não compra, ninguém avisou para o outro time que tem que comprar o negócio. Como é que você maneja esse tipo de expectativa que não depende só de você? Claro, você está lá vendendo, está suando, o time está lá trabalhando, engajadaço, e você vê essa bola caindo mês a mês. Eu trato muito de forma real também, né? Então, assim, a Hug, quando eu vou usar um pouco do meu exemplo, eu também não tenho a resposta certa para isso, mas como eu faço? A Hug tem um histórico, assim, ao longo de um ano eu tive 18 clientes, eu trabalhei sozinha até então, tem potencial, tem mercado. São 4.000 startups no Brasil, são poucos players concorrendo por isso. Só que qual é a relação que eu mostro para o meu sócio e para as pessoas que vêm trabalhar comigo? Até então a gente tem um histórico. A gente tem uma projeção de crescimento aqui que nos diz que a gente pode ir para o caminho certo. Pode dar certo ou não. São várias variáveis que vão impactar. Então a pessoa ela vem com um risco. E assim, às vezes eu demoro, essa pessoa, por exemplo, eu demorei mais para trazê-la como sócio porque era risco. É o risco, ainda é. Eu não tenho a certeza. Então eu não vendo algo que não vai acontecer. Por mais que o sonho seja grandioso, ele é um sonho. As pessoas precisam ter claro que é um sonho. Eu acho que vamos falar um pouquinho. Como manter as expectativas claras? Eu acho que essa é a pergunta. Todo mundo sabe, quando você começa a startup, que você tem esse momento. Sim. Mas é como você falou, vender o sonho. Quem sabe disso? Quem entra no startup sabe disso. Espero que saiba, pelo menos. Que a gente vai colocar assim, manter as expectativas. Beleza, está caindo, galera, não tá tendo aceitação do mercado e tal. Vamos sentar todo mundo junto aqui numa rodinha, vamos ver o que a gente está fazendo errado. Será que o produto está errado? Será que a gente está vendendo da forma errada? Como manejar isso? Você deu uma ideia, claro, de conversar, de botar isso. Antes, né? Na verdade, a minha ideia foi mais antes até. Isso, por isso que eu falo, é manejar a expectativa. Acho que eu me expressei errado no que você pergunta. A pergunta era mais voltada para esse ponto. Porque você falou, você trouxe alguém. E como é que você maneja esse caso não dê, por exemplo? Eu manejo do jeito que você está falando. Traz as pessoas, conversa, mostra que não está indo bem. Tá. Porque a gente lida com adultos, né? Se você começar, você contrata pessoas para te apoiar que já têm uma maturidade formada, né? Ou são estagiários? A maioria é estagiário? Não. Mas nível a gente roubou de outras empresas, de analistas, tudo isso. Então, são pessoas que têm um nível de compreensão que vão conseguir entender aquilo que você está falando, né? Que tem visão de que o negócio pode não dar certo, né? Então, traria para a mesa, falaria de maneira transparente e está posto, né? Vamos definir um plano de ação juntos, então, para a gente alavancar isso, vamos medir o resultado desse plano em uma semana, se a gente está indo no caminho certo ou não. Né? Mas sem dúvida, a tua comunicação como empreendedor, mesmo mostrando que o cenário não está favorável, é no sentido de engajar o time para buscar a solução. Né? Isso sem dúvida. Não, a gente está ruim e agora a gente não sabe o que vai fazer, pode ser que a gente vai quebrar. Não, a gente está ruim, a gente pode montar um plano aqui para reverter esse cenário, vamos definir as ações, vamos executar em uma semana e avaliar isso, né? Vamos ver se a gente está indo no caminho certo. Vamos continuar acreditando naquilo que a gente se propõe a fazer, sempre nesse sentido, né? Mas eu seria transparente de qualquer jeito. Eu acho que a transparência, por mais que doa, é o que faz os relacionamentos evoluírem. Para mais e para menos. Obrigado, Daiane.